Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Pode Mais, transmitido ao vivo da Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação. Eu estou aqui para conversar com a Ivanice Schutz, que é a subsecretária de Mobilidade de Niterói. Obrigado, Ivanice, pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Bruno, pela oportunidade. Nós estamos também muito honrados, pelo convite e a oportunidade que a gente tem de explanar sobre o histórico, de gestão da mobilidade urbana lá na cidade de Niterói. Maravilha, e eu sei que é um case muito interessante, muito importante, mas antes da gente entrar nele, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que você fez até chegar onde você está hoje. São alguns anos já, de experiência, e algumas dessas experiências, inclusive, junto com a RioCar, já tive oportunidade em alguns momentos profissionais, também de ser parceira junto com a RioCar aí na nossa grande causa da mobilidade urbana no Brasil. Eu sou engenheira civil, tenho mestrado em engenharia de transportes aqui na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz doutorado em engenharia de produção na Politécnica em São Paulo. Legal. E durante a minha vida profissional, eu venho desenvolvendo projetos na área de gestão, operação, planejamento de mobilidade, e mais recentemente, nos últimos anos, eu venho trabalhando em elaboração de planos de mobilidade e na implementação da gestão digital de dados da mobilidade, de modo que as cidades possam ter mais confiabilidade nas informações, no processo de transparência, de inovação, de tecnologia, que nós oferecemos serviços que são serviços adequados e realmente que vão de encontro às necessidades da população usuária. Maravilha. Quando você fala então de gestão de dados, eu imagino que você precise ter uma estrutura para você conseguir fazer essa análise, avaliar, entender como é que está o seu raio-x daquele momento para você poder avaliar o que você precisa melhorar, onde você pode mudar, onde já está funcionando. Me conta um pouco como é que foi, o que vocês fizeram para chegar nesse ponto e como é que você já usa essa gestão de dados para trazer essas melhorias aí para o município de Niterói. A história de Niterói é uma história típica, dos municípios brasileiros. Via de regra, nós trabalhamos com relatórios operacionais. Estes relatórios operacionais, eles retratam os serviços prestados, porém, estas informações, elas precisam ser informações fidedignas. Como é que elas serão informações fidedignas? No momento que elas forem extraídas diretamente dos equipamentos embarcados. Então, nós temos os validadores eletrônicos, que são equipamentos embarcados no ônibus e que eles nos dão todo o retrato da demanda de passageiros diariamente, e os equipamentos de GPS, que nos dão todas as rotas e todo o cumprimento de viagens feito pelos veículos, pelos ônibus. Nós, então, desenvolvemos um sistema digital eletrônico. Esse sistema, ele veio de encontro a uma gestão transparente, porque no momento em que nós captamos esses dados virgens, sem manipulação, sem processamento, diretamente da catraca eletrônica e diretamente do equipamento GPS do ônibus, nós temos os dados realmente originários. Esses dados, eles vão para dentro de um sistema que estrutura este banco de dados, o Data Lake, e a partir daí, obviamente, com uma ciência e uma análise de dados, nós produzimos relatórios operacionais. Esses relatórios, eles são subsídios para tomada de decisão. Legal. Esse sistema que nós chamamos, que é o Laboratório de Mobilidade Urbana de Niterói, ele está em fase de implementação. Já conseguimos, durante o ano de 2024, implantarmos este produto, e estamos agora numa fase de manutenção do sistema. Obviamente, nós temos ajustes a serem feitos, e nesse processo, que é um processo onde nós utilizamos o
a ferramenta ou o instrumento do Mobility como instrumento de planejamento para a mobilidade de Niterói, nós contamos muito com a colaboração da RioCard, muito com a colaboração dos consórcios operacionais, que são os nossos atuais concessionários, que foram contratados através de concessões, processo licitatório, que se deu lá nos anos de 2012, a partir de 2013 iniciou a operação, são contratos vigentes. E através da prestação dos serviços dos consórcios, em colaboração também com a RioCard, nós viemos apurando este sistema, né, que ele realmente é um sistema holístico, aberto, e a RioCard já tem essa expertise há muito tempo, e nós então nesse momento nós estamos nessa fase de fazer comparações com as APIs que já são tratadas pela RioCard, para que chegue num breve tempo que nós temos aí planejado, provavelmente até o final do ano, nós tenhamos o nosso contrato de manutenção estabelecido e a Prefeitura de Niterói efetivamente terá o Mobility andando com pernas próprias, né? Maravilha. Obviamente. E nesta situação, nós podemos dizer que a gente tem a gestão dos dados da mobilidade nas mãos. Eu gosto de fazer uma brincadeira, mas é apenas a nível de brincadeira, que a gente tem a caixa branca, né? Das informações da mobilidade da operação de Niterói dentro da prefeitura, e são dados que são dados abertos, são dados transparentes, então nós temos a possibilidade, entramos no site do Mobility e através de todos os itens que são componentes do sistema, nós conseguimos acompanhar categorias de passageiros transportados, horários de viagens, itinerários percorridos, temos online, né, em tempo real, a frota que está operando, o horário. Estamos desenvolvendo também um aplicativo do Mobility para a população. Maravilha. Então, esse sistema da mobilidade digital traz Niterói para um patamar realmente de uma cidade inteligente, e a nossa ideia é de que nós possamos disponibilizar os dados do Mobility, cada vez integrá-lo mais com os dados do trânsito. Nós temos em Niterói o CISP, que é o Centro, né, Integrado de Segurança Pública, onde dentro do CISP também funciona a parte toda do Maestro, que é o sistema que faz toda a quantificação e o acompanhamento do tráfego na cidade. Então, realmente, imagina, no momento que nós conseguimos integrar dados de transporte, trânsito, estamos com os dados ofertados também, disponibilizados para o CISP, que é a Segurança Pública. Então, nós temos todos os dados de saúde, educação, emergências, a parte toda de segurança pública e os dados da mobilidade, trânsito integrados, delega uma situação de apropriação de informações que dá à população uma situação muito confortável, né, de viver realmente numa cidade que tem um padrão de segurança, de qualidade de vida muito importante. É para isso que a gente está trabalhando, Bruno. Ela te permite, né, essas informações que vocês estão gerenciando, né, fazer esse planejamento qualitativo, né? Vocês não ficam ali dependendo de opiniões, né? Vocês conseguem ter os dados e fatos que ajudam vocês a tomarem essas decisões. Exatamente, é o que a gente fala. A gente precisa cada vez mais trabalhar com dados, evidências. Exato. Né? Então, no momento que a gente tem dados quantificados e essas evidências, elas demonstram o caminho a ser seguido, né? A gente sabe que em mobilidade
nem sempre é um grande cenário de administração de conflitos, né? Muitas vezes nós gostaríamos até de poder ofertar um padrão de viagens um pouco diferenciado, mas a gente sabe todos os impactos que isso refletem na questão de custos do sistema e etc. Porém, se nós temos estas evidências mapeadas, né, no momento que a gente coloca na balança e a gente trabalha esse processo de tomada de decisão com os entes, com os stakeholders que estão envolvidos, é muito mais fácil da gente chegar numa solução que seja uma solução ok, pelo menos para aquele momento do que é possível e execuível para aquele momento. Melhorando, né? E aí, a partir dali, a gente vai dando sequência e melhorando o que é necessário. E uma coisa importante que hoje, inclusive, foi tratado no painel que nós tivemos mais cedo, foi sobre a questão de nós olharmos para o passageiro, olharmos para o usuário e olhar no sentido de colocá-lo no realmente centro, né, da conversa, no centro, né? Porque muitas vezes a gente fala, não é possível atender desta forma, mas a gente sabe que se a gente proceder ou deixar de atender de uma determinada forma, pode dar bons resultados com pequenos ajustes, mas isso realmente a gente só vai conseguir cada vez mais se a gente tiver um gestor que seja um gestor ok. E esse gestor é um gestor eletrônico, digital, não manipulável, transparente, aberto e preciso. Nós prescindimos de dados que sejam dados precisos, fidedignos. Então, digamos, hoje, todos os dados que entram dentro da RioCard como dados para o gestor privado proceder à arrecadação, à distribuição, pagamento dos concessionários, acompanhamento do sistema, a Prefeitura de Niterói, como poder concedente dos contratos de concessão, também recebe uma chave com esses mesmos dados não manipulados, estrutura esses dados, organiza esses dados, produz os seus relatórios, que via de regra, se tudo estiver certo, deve ser exatamente igual com os dados do gestor privado. Sim. E a partir daí, nós procedemos o planejamento do sistema, e esse processo de planejamento, em Niterói nós também temos um diferencial, porque nós temos aí um cenário de relacionamento com os concessionários, né, com o poder concedente, com os fornecedores, que é bastante saudável, né? Então, por exemplo, nessa elaboração e implantação do Mobinit, nós tivemos que desenvolver a padronização de fornecedores de GPS. Algumas empresas que faziam parte dos consórcios tinham fornecedores diferenciados, o que significa que nós tínhamos, obviamente, dados e informações disponibilizados com formatos diferentes, E isso nós tivemos muita parceria dos consórcios, Legal. Os próprios fornecedores. Então nós fomos trabalhando numa padronização dessas informações. Tivemos muito cuidado também, Bruno, em proceder todo esse legado da gestão digital muito apoiado em instrumentos jurídicos. Claro. Através de decretos de regulamentação, de disponibilização, formas de disponibilização de dados, de maneira que isso também dê robustez para as exigências, para as diretrizes, para as restrições e etc. Então, eu diria assim que o Mobinit hoje, ele é um instrumento, para tu ter uma ideia, que nós já conseguimos acompanhar o subsídio financeiro que é dado, a tarifa, né? A diferença entre a tarifa técnica e a tarifa de remuneração, que é a tarifa calculada e a praticada no sistema. Hoje o município de Niterói já, para cada passageiro, ele aporta um valor. E este valor, dependendo da categoria do passageiro, ele é computado diariamente, e esse valor, ele é pago.
E a auditagem desse processo é feito com a comprovação do Mob-Nit. Então, realmente é um instrumento que ele dá leveza para a gestão, ele dá confiabilidade, né? Ele dá uma tranquilidade para o gestor e, de qualquer forma, o poder concedente, poder público, ele desenvolve as suas responsabilidades de maneira eficaz. Sim, e cobra as responsabilidades do ente privado. Exatamente. Como deve ser, do né? ponto de vista do operador, nós sempre tivemos, assim, muita parceria, e eu acho que hoje a gente já está até num outro patamar, eu diria, de uma corresponsabilidade cada vez mais apurada, por conta de que para os próprios operadores é interessante. Se eu sou contratado, se eu recebo, se eu tenho um contrato de concessão, que eu passei por um processo licitatório, ok, né? Eu fui o selecionado e eu presto serviço, e aquele que me contratou, o ente que me contratou, acompanha o que está sendo prestado e este serviço é ok, de maneira transparente, isso me fortifica também. Claro, com certeza, todo mundo ganha. Como ente operador. Sim. Né? E no final de tudo, ou o começo de tudo, né, que é o usuário, é o maior beneficiado. Com certeza. Né? Porque se nós temos uma lisura de processo, se a gente tem uma transparência, se a gente tem uma prestação de serviços ok, realmente é o passageiro. É quem precisa realizar os seus deslocamentos no dia a dia que é o maior beneficiado disso tudo, não é? Verdade. E a gente hoje tem muitas dificuldades do ponto de vista do financiamento do sistema. O colega anterior também, Rodrigo Tortoriello, abordou sobre esse assunto. Então, a questão do financiamento, ela parte também de que a prestação de serviços está sendo ok. Exato, senão como é que você vai garantir que você está empregando o dinheiro público da forma correta, se você não tiver como auditar, como acompanhar? Exatamente. Então isso tudo é importante. Então, no momento em que o serviço foi prestado de forma ok, eu posso dizer, bom, realmente está faltando dinheiro. E esse dinheiro é o dinheiro do subsídio. Né? Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Eu fico, assim, de uma certa forma, como profissional, né, feliz de estar contribuindo com essa trajetória. Eu acho que isso é imprescindível. Hoje as maiores cidades do mundo e as menores também, né, elas já demonstram, né, hoje tivemos também a oportunidade, Nova Friburgo contou a história, é uma cidade que tem 200 mil habitantes, né, e está se modernizando, né, tá com uma bilhetagem nova. Exatamente, uma forma de gestão com um modelo de eficiência diferenciado. Então, o caminho é esse, Bruno, né? E nós estamos lá em Niterói, assim, super empolgados, e óbvio que tem muita coisa ainda a ser feita. O Mob-Nit, ele não está finalizado. Ele não é o fim, ele é o começo, né? Exatamente. E o próprio sistema, ele ainda prescinde de muitos ajustes, de adequações. A gente ainda não finalizou o processo para ele depois andar com a sua manutenção normal, né, ao longo do tempo. A gente ainda precisa fazer alguns ajustes necessários, que a gente está tratando disso nesse momento, mas o pontapé inicial foi dado. Que bom, né? Então eu acho que assim, a gente está dentro do cenário, e todas as cidades, eu acho que a gente pode ser uma cidade que impulsione, que motive outras cidades a terem iniciativas semelhantes. Eu acho que é esse o caminho que a gente precisa. Seja o que for, tendo financiamento, não tendo financiamento, optando por uma modalidade, outra, integrada, não integrada, enfim. O que a gente sabe hoje é que a gente precisa contar com informações fidedignas, sérias, transparentes, ágeis, rápidas, e isso são através de sistemas
eletrônicos, sistemas digitais online em tempo real, que nos permitem ter essa possibilidade da prestação de um serviço que seja cada vez mais eficaz. Eu vejo Niterói como um grande exemplo aqui do nosso estado. Não vou usar, falar de exemplos nacionais, mas pelo menos aqui do estado, que eu tenha conhecimento, Niterói foi a primeira cidade a implementar uma bilhetagem 100% digital, né? Hoje, se eu estiver no ponto de ônibus em Niterói, comprar uma recarga para o meu cartão, que eu subir no ônibus, eu já estou pagando a minha passagem, né? Já automaticamente. A primeira, essa gestão inteligente também dos dados, né? Essa forma de enxergar que para eu construir o novo, eu posso melhorar o velho, eu não preciso derrubar tudo e começar do zero, né? Então, esse entendimento que o poder público chegou junto com o ente privado para uma solução que, no final do dia, ela beneficia o cidadão, né? Ela beneficia quem é a pessoa mais importante nessa relação e quem é o mais fraco, né? Quem não pode brigar nem com um nem com o outro, porque ele está ali, ele depende das decisões, dos entendimentos, e vocês conseguiram chegar numa solução que é isso, traz uma entrega da Rio Card que ajuda vocês nessa transparência da informação. Eu adorei o termo caixa branca, porque o pessoal fala tanto de caixa preta, né? E saber que nós somos parte dessa solução aí, que ajuda nessa gestão dos dados, que ajuda o bilhete único de Niterói, que é esse subsídio que você comentou, que traz a tarifa mais barata para quem mais precisa. Então, isso é muito legal. Fico muito contente de ver o quanto que a gente faz parte dessa história, não só como cartãozinho que paga passagem, mas também com todo esse trabalho de bastidor que a população às vezes não sabe que está sendo feito, mas com certeza vai perceber na ponta quando uma linha que passava com menos frequência passa a passar com mais frequência, porque é percebido que ali tem uma demanda maior. Quando você há uma otimização, né, das linhas para evitar superposições. Então, é muito legal ver essa solução aí na prática com o seu relato. E aí, como a gente já está se encaminhando para os nossos minutos finais, eu falei que passava rapidinho a nossa conversa antes da gente começar. Eu queria que você desse umas palavras finais aqui para quem está nos assistindo. Só pegando um pouquinho o gancho, rapidamente, falar que realmente, assim, a gente, nesse processo todo de tornar a gestão, uma gestão digital, nós, concomitante a esse processo, né, todos os elementos dentro do sistema que nós podemos incrementar, também em parceria com a Rio Card, nós viemos fazendo ao longo do tempo. Legal. Trabalhamos muito com a utilização do próprio cartão, com a divulgação do benefício da integração, do usuário poder realizar 2 viagens dentro de um tempo limitado, né, de restrição de 1 hora, e ele poder pegar um outro ônibus sem fazer o pagamento da passagem. Divulgamos muito isso, divulgamos os novos postos, pedimos e em parceria desenvolvemos com a Rio Card novos postos de cadastramento. Né? Pedimos inclusive a extensão do horário da loja da Rio Card dentro do terminal João Goulart, que é o maior terminal de integração aqui do leste fluminense, né? Passam por lá 350 mil pessoas por dia. Da gente. E a Rio Card foi parceira, ajudou nesse sentido, ampliou o horário de atendimento. E é isso, com o cartão, o usuário em Niterói, ele tem uma mobilidade para ir aonde ele quiser, poder fazer 2 integrações. Promovemos políticas públicas também de incentivo ao transporte coletivo. Em 2019, nós promulgamos uma lei, o prefeito Rodrigo Neves promulgou já lá em 2019 a lei que possibilita que o usuário do ônibus municipal pegue o catamarão ou as barcas e tenha um desconto de R$4 na passagem de ida, e se voltar, R$4 na passagem de volta. Se você botar no final do mês, isso faz uma diferença enorme. Muito grande. Agora, também estamos contribuindo com o pagamento do quilômetro das milhas dos catamarãs. A tarifa, ela baixou estrondosamente. Tivemos um aumento de passageiros em benefício ao niteroiense.
Catarinense, diminuímos o fluxo nas vias, porque são menos automóveis, né, a serem utilizados, as pessoas optaram por utilizar o transporte público, e essa situação, além de todas as ciclovias que temos implantado também em Niterói, né, que é um case também de muito sucesso, e hoje já somos aí uma das cidades com maior fluxo de bicicletas. Enfim, a gente está olhando para o transporte público, está olhando para uma melhor prestação de serviços para os usuários, e isso significa qualidade de vida, e esse é o nosso objetivo. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, Bruno, e realmente passa bem rápido. Eu falei, eu te agradeço, assim, o papo foi ótimo, saber dessas iniciativas e ver que é isso, né, que é a melhoria, ela vem para a sociedade, né, então é importante ver essas boas práticas, ver o quanto está sendo construído e sendo entregue, né, então obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui, pelas informações. Queria agradecer você também que assistiu a gente. Obrigado e valeu!